A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional, dia 16 de maio de 2025. A irmã Ana Paula não pôde estar aqui hoje, mas sexta-feira que vem ela estará aqui conosco, amém? Vou estar lendo Salmos 91, você que pode acompanhar aí, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com bondade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de estar convidando uma irmã, se puder levantar a mão para estar adorando ao Senhor nesta manhã. A missionária Thelma não está na sala. Alguma irmã para adorar o Senhor? Fernanda? Amém. Vamos adorar o Senhor. Bom dia, graça e paz a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus, para que entre o Rei. Jesus é o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus é o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Lindo, lindo és,
Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade, que todos os irmãos hoje tenham um dia abençoado debaixo das palavras e das bênçãos de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmã Fernanda. Gostaria de estar convidando a pastora Mônica para estar orando pelo devocional e pelo pregador da palavra, o pastor Linhares. Amém. Amém. Bom dia, gente. Shalom. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, Pai. Muito obrigada por esse lindo dia, pelo frio que está fazendo em Brasília, Senhor. Oh, Deus, pela temperatura dos outros estados, dos meus irmãos que estão aqui, nós te agradecemos, Senhor. Te agradeço por esse dia lindo e maravilhoso, pela tua presença, porque tu és lindo, tu és o nosso Pai amado. Tu tem cuidado de nós, tem nos dado, Senhor, a tua presença. Ah, Pai, tu tem dado, Senhor, a tua voz aos nossos ouvidos. Muito obrigada por andares, falarem conosco. Obrigada por misericórdia e bondade que nos seguem, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor, que tu irás falar conosco, esse momento, cada um dos teus filhos que está aqui conosco. Pai, cremos que tu tens uma palavra para o nosso coração. Então, eu te agradeço pelo teu vaso, Senhor, teu servo que irá, Senhor, ser a tua boca para nós neste momento. Cobre ele com teu sangue, sua casa, seus negócios, tudo que se refere ao teu filho, Pai. Nós te pedimos agora a tua cobertura, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro ao coração dele, a necessidade do teu filho. Obrigada pela vida dele, pela disponibilidade de servir, Senhor. E esteja conosco hoje. Te convidamos para ser o Senhor desse dia, o Senhor da nossa vida, Senhor. Que não saiamos nenhum passo do teu propósito para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, porque agora o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastora Mônica, pastor Linhares. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar mais uma vez com vocês. Tive um sério problema de saúde e Deus me restituiu a saúde. Eu estou tão feliz. Que bom poder retornar e estar convosco no devocional. E eu estou muito grato a Deus pela restauração da minha saúde, por poder retornar. Quase uma semana, mais de uma semana que eu não participava do devocional, mas hoje, ainda em recuperação, mas estou muito feliz em estar convosco. Vamos ler na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, no capítulo 3, os versículos 17 e 18, diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha aí que legal. O apóstolo Pedro, nessa carta, nessa segunda carta aqui, principalmente no versículo 3, no capítulo 3, quando o apóstolo Pedro está escrevendo aqui, né? Ele já inicia essa carta dizendo: olha, eu escrevi essas duas cartas. Quando ele está escrevendo aqui, ele diz: eu escrevi essas duas cartas sempre incentivando a vocês, né, a batalharem pela fé, a lutarem pela fé de vocês. E só quero lembrar para vocês que nesses últimos tempos vão vir homens que são amantes de si mesmo, né?
E aí ele vai detalhando algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. E eu, então, baseado nessa palavra, hoje gostaria de meditar com vocês sobre o tema fatores que impulsionam o nosso crescimento espiritual. Porque o apóstolo diz aí, olha, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei. Olha a preocupação do apóstolo Pedro aqui. Ele, na verdade, essa carta ele escreveu para crentes, para pessoas que já tinham a graça de Deus, para pessoas que já desfrutavam da graça de Deus. Mas ele disse, olha, não fiquem só nisto, não. Cresçam, procurem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o apóstolo Pedro estava com essa preocupação? Como ele mesmo disse, ele disse, olha, esse povo ele vai vir, vai zombar de vocês, vai dizer que a fé de vocês é tola, não vão acreditar naquilo que vocês falam, vão dizer, isso aí é passado. Né? Hoje, se nós formos analisar, o apóstolo Pedro parece que estava escrevendo para nós. Né? Porque tem muita pessoa que diz, olha, os ensinamentos da Bíblia, eles já se tornaram obsoletos. É importante a gente até atualizar a Bíblia está muito desatualizada. E tem gente já planejando atualizar a Bíblia. Por quê? Porque ele já, como disse o apóstolo Pedro, eles amam só assim. Eles não se importam para aquilo que Deus deixou estabelecido. E aí, esses fatores que impulsionam o nosso crescimento espiritual pode nos ajudar. O primeiro fator que eu quero falar com vocês, que eu quero convidar vocês a que cresçamos, para que nós sejamos impulsionados espiritualmente, é crescer no relacionamento com Deus. Crescer no relacionamento com Deus. O Senhor Jesus, lá em João 15:5, ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Crescer no relacionamento com Cristo é o quê? É estar conectado com Cristo. Irmãos, quando a gente fica, vamos dizer assim, achando que é muita coisa já, né? Que já cresceu muito, que já está meio que autossuficiente, vamos dizer assim, é um risco muito grande. Porque a gente, na verdade, todos nós, queridos, é pela graça mesmo. Não tem nenhum de nós aqui que sejamos bons o suficiente para dizermos, olha, eu estou no meu nível de santidade máximo e eu já sou salvo porque eu busco a Deus, porque eu oro a Deus. Não se engane com isso, não. Não se engane com isso, não. Por mais que você ore muito, por mais que eu ore muito, por mais que a gente jejue muito, por mais que a gente vigie muito, mas isso não é suficiente, não. O nosso adversário, ele, se não for a misericórdia e a graça de Deus, irmãos, ele consegue nos enganar, tá? Ele consegue fazer com que a gente peque e de forma que esse pecado ele nos afasta de Deus. Então, eu não quero doutrinar você, mas eu quero alertar a mim e a você que a gente se conecte com Deus sabendo que é Ele,
sabendo que é Ele, que a força é dele, que o que nós vencemos é por causa dele, que o que nós temos é por causa dele, que a unção que sai de nós é dele, que quando nós oramos e as pessoas são curadas, é ele quem cura, que quando nós temos uma revelação, foi ele quem deu, quando nós temos uma profecia, a profecia é dele, queridos. Em nome de Jesus, não nos enganemos com isso, não. Isso é graça. Isso é graça. E eu vou dizer uma coisa mais aqui. Não é porque, às vezes, a gente está sendo usado nessas coisas que a gente está seguro, não, irmãos. Tá? Me perdoe ter que dizer isso, mas não é todos aqueles que são usados por Deus que são aprovados por Ele, não. Viu? Não nos esqueçamos que a Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo. E ele vai dizer, mas não te conheço, não. Pode até ter feito, mas eu não te conheço, não. Então, assim, quando eu quero falar sobre esse impulsionamento no crescimento espiritual, não é no ministério, não. Eu estou querendo dizer, de fato, na conexão com Deus. Eu estou falando aqui de salvação. É crescimento que impulsiona, aliás, o fator que impulsiona a nossa relação de intimidade com Deus. De salvação mesmo. Né? Porque esse relacionamento aqui, que eu estou colocando para mim, essa palavra é para mim, claro, não é? E aí você pega, se quiser, esse relacionamento é de fato o relacionamento de proximidade. Não é de conhecimento, não. Não é aquele relacionamento de conhecer, não. É o relacionamento de estar próximo, de ter a proximidade. Né? Nós aqui no Devocional temos um relacionamento. Todo dia a gente está aqui, então a gente tem um relacionamento. Mas esse é um relacionamento de conhecimento. Não é um relacionamento de proximidade, de alguém que está ali perto do outro, de alguém que está sabendo as necessidades um do outro, como é o seu caso com aqueles seus amigos que vão na sua casa. Esse relacionamento que eu estou falando aqui é exatamente esse relacionamento de Deus estar na minha casa todo dia, almoçando, jantando e estando comigo, vendo como eu trato minha família, vendo como eu trato as coisas de Deus. Né? É esse relacionamento. Então, o apóstolo Pedro disse, olha, cresçam nesse relacionamento. Porque se vocês crescerem nesse tipo de relacionamento, ele diz, quando esses homens que amam a si mesmo começarem a tentar impor as suas, vamos dizer, as suas verdades, vocês vão dizer, não, essa não é a verdade da palavra. A verdade da palavra é outra. Tá? Então, o primeiro fator que nos impulsiona no nosso crescimento espiritual é o relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento, a obediência à palavra. O segundo, a segunda coisa, não é? No caso, o segundo fator que nos impulsiona nesse relacionamento com Deus é quando a gente obedece a palavra, como disse Tiago, lá na carta de Tiago, carta universal de Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele disse, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Que coisa! A obediência à palavra é o que transforma o nosso conhecimento em prática, obedecendo e crescendo em maturidade. É claro que é muito importante a gente estudar a palavra. É lógico, queridos. Eu sou um defensor de estudar a palavra. Eu acho que a gente deve estudar a palavra, deve procurar bons livros, deve entrar mesmo profundamente na palavra. Mas isso não vai adiantar nada se a gente não praticar ela. Não é o meu conhecimento que vai me aproximar de Deus. Não. É a minha prática dela que vai me aproximar de Deus.
É claro que eu amo estar ali lendo, eu amo estar buscando, eu amo estar sabendo de versículo. Eu tenho que decorar isso e tal. Eu já li a Bíblia algumas vezes, pela misericórdia e a graça de Deus. E sou bacharel em teologia 2 vezes. Então não estou fazendo apologia a não buscar a palavra, não é isso. É ter fome pela palavra. Mas não é a fome de conhecê-la. É a fome de praticá-la. É aquela fome que eu leio aqui a palavra e eu já me preocupo em aplicá-la. Entendeu? É isso, é isso que nos faz crescer. É isso que nos impulsiona a crescer na graça e no conhecimento. É o quanto eu pratico a palavra e não o quanto eu apenas sei dela. É ótimo quando a gente está buscando, lendo a palavra, é ótimo quando a gente está ali aprendendo. É ótimo quando alguém pergunta um texto bíblico e a gente sabe aonde está. É lógico quando a gente tem um contexto daquilo que as pessoas colocam, às vezes, um texto isolado. Isso é essencial. Isso é muito legal. Mas o mais legal é quando as pessoas leem a Bíblia em nós. Quando elas olham para nós e o texto da Bíblia que há em nós faz com que essa pessoa leia a Bíblia. Eu não preciso dizê-la, eu preciso fazê-la. Existe muita gente que diz, olha, eu aceitei Jesus através do testemunho de fulano. Olha que coisa linda. Foi a Bíblia lida através daquela pessoa. Às vezes ela nem pregou. Às vezes ela nem pregou. Mas a Bíblia que estava nela, praticada, a pessoa leu. A pessoa leu. Então, são fatores que impulsionam o nosso crescimento espiritual. Se eu quero crescer espiritualmente, não tem como eu me afastar da obediência à palavra, que é o segundo ponto. Primeiro, eu preciso ter relacionamento com Deus. Mas segundo, eu preciso obedecer a palavra. Queridos, a palavra é a nossa bússola. Um dia desse eu estava vendo um padre falando, olha, vocês, a igreja, ela reprova esse negócio de as pessoas, eu tenho que buscar na palavra, você tem que buscar a igreja, porque a Bíblia foi escrita pela igreja. Irmão, eu discordo totalmente. Nós temos que procurar, a nossa bússola é a palavra. A nossa bússola é a palavra. Se está na palavra, se está condizendo com aquilo que diz a palavra de Deus, é bom. Senão, não é, por mais que seja, sei lá quem diga. Ou quem eu goste. Mas se não está igual à palavra, é preciso tomarmos cuidado com isso. Não é? É preciso tomarmos cuidado com isso. E é na palavra que estão os nossos ensinamentos. A nossa regra de fé e de prática está na palavra. E terceiro ponto, para nós sermos impulsionados no nosso crescimento espiritual, é perseverando nas provações. Tiago, né, no capítulo 1 do versículo 2 até o versículo 4, ele diz, portanto, meus irmãos, considerem motivo de graça e de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As dificuldades, elas não são para nos paralisar, mas para nos fortalecer, para lapidar o nosso caráter. Como é bom quando a gente tem essa consciência
de que a nossa fé, ela não é baseada nas bonanças que temos. A nossa fé, ela não é baseada de como quando Deus está me abençoando. A nossa fé, ela deve ser baseada na minha comunhão com Deus, independente de como eu estou. Quarta-feira, a minha esposa estava dando um testemunho na nossa célula. Eu sou líder de célula, pela misericórdia de Deus, mas ela e ela estava dizendo, olha, esses dias todos, porque foi assim muito muito complicado esse meu período que passei enfermo, e ela disse, em nenhum momento eu vi o meu esposo murmurar. Mesmo passando por tudo, mesmo vivendo aquele momento, eu não via murmurar, porque a minha fé não está baseada nisso. É claro que eu orava muito, pedia muito a Deus, meu Deus, eu estou aqui, e vem aqui, mas a minha fé não era baseada no meu momento, a minha fé era baseada na minha conexão. Independentemente de como está a minha vida, eu preciso estar em conexão com Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que estão com problemas, meu Deus, tantos aí, em qualquer área da sua vida. Eu quero te dizer, a sua fé não pode ser baseada no momento. Ela precisa estar em conexão direta com Deus todos os momentos. Persevere, mesmo nas provações. As provações, elas forjam o nosso caráter. As provações, elas fazem nos crescer. Por mais que seja ruim. Provação nunca é bom, né? Mas elas nos fortalecem. Ela nos deixa mais fortes. Então, outro fator que impulsiona o nosso crescimento espiritual é a comunhão com os outros irmãos. Como disse lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, ele disse, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir, como é costume de alguns. A comunhão, irmãos, ela nos encoraja, ela nos desafia e ela nos ajuda a manter o foco. Esse negócio de crente em casa é um perigo. É um perigo crente em casa, meu Deus. Só se você não puder congregar, filho, mas se você puder congregar, congregue. Congregue, crente em casa é muito perigoso, irmãos. É um laço. É muito perigoso. Quando a gente está junto, um fortalece o outro. Um ajuda o outro. Até para as nossas próprias necessidades mesmo. A gente só vai saber como está a sua vida mediante a sua proximidade, isso é fato. Eu falava ontem, existem pessoas que não são inteligentes. A gente tem um casal que a gente ajuda eles. Eles chegaram aqui em Florianópolis não faz muito tempo. E muito carentes, e a gente ajuda, e eu dizia... E aí agora o rapaz ficou doente, ele é o único provedor da família. É um jovem e uma jovem, e tem 4 filhos. Então não tem como ela trabalhar, né? E ele ficou doente agora. E eles nunca foram na igreja. Eu sempre vou na casa, visito e tal, tô ali. Eles nunca foram na igreja. E agora ele ficou doente. Ontem eu dizia para minha esposa, minha filha, como é difícil a gente ajudá-los. Porque os irmãos não conhecem eles. E a gente fica, né, irmãos, temos um casal, uma família que está precisando de ajuda e tal. E os irmãos ficam perguntando, quem é? Eu nunca vi. Porque não congregam. São crentes em casa. Então é isso que eu estou dizendo a você. Se você congregar, enquanto mais você está perto dos irmãos, mais eles vão conhecer a sua necessidade. Às vezes a gente está precisando de oração, está precisando de batalha espiritual juntos, mas os irmãos não sabem, porque às vezes a gente se isola.
não congrega. E o congregar é que vai fazer com que a gente tenha mais afinidade uns com os outros. Enquanto mais perto a gente está uns dos outros, melhor é para nós. Existem tantas pessoas boas na igreja que você poderia estar mais próximo delas, que eu poderia estar mais próximo delas. E para encerrar, já está até na hora, mas eu encerro mesmo. O quinto ponto para nós termos desses fatores que impulsionam o nosso crescimento espiritual é a vida de oração constante. Por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, de orar sem cessar. Orai sem cessar, orem em todo o tempo. Estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou orando. Eu estou orando. Eu estou indo para o trabalho, eu estou orando. Meu Deus, abençoa, meu Deus, ajuda, meu Deus, eu te glorifico, eu te louvo. Isso é oração. Isso é oração, meu Deus, eu amo a tua presença. Isso é oração. Isso é oração. Quando a gente olha para tudo e diz, olha, meu Deus, que coisa linda que o Senhor fez. Eu te agradeço porque a minha vista está vendo isso. Isso é oração. Mas quando a gente diz, Senhor, abençoa a minha vida espiritual, a minha vida financeira, meu Deus, lá em casa não tem nada e eu preciso alimentar os meus filhos, me ajuda, isso é oração. Então, quando a gente se refere a Deus, é oração. Por isso que o apóstolo disse, orar sem cessar. Ora e ora. Ora adorando, ora glorificando, e ora pedindo, ora intercedendo, ora agradecendo, mas ora. Porque isso conecta a gente a Deus. Isso nos faz crescer, nos impulsiona a crescer, porque nos conecta a Deus. Que Deus nos abençoe, passei um minuto, perdão. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja sempre e que a nossa vida esteja sempre protegida e que nós busquemos a crescer cada dia mais, sendo impulsionados para estarmos mais perto de Deus e que nada e nem ninguém tire a nossa comunhão com aquele que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Louva a Deus pelas vossas vidas. Pastora Camila, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus guarde a sua vida, cuide da sua família. E muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor Linhares, e sua família também, em nome de Jesus. Pastora Mônica, poderia estar orando e dar a bênção apostólica novamente, em nome de Jesus? Amém. Ô, glória! Meu Deus! Obrigada, Senhor, por ter falado conosco. Pai, o teu servo foi usado para falar com a tua igreja hoje, para nos chacoalhar. Ele disse que não estava querendo doutrinar ninguém, mas é o Senhor que está nos doutrinando. É o Senhor que está nos ensinando. A cada dia a tua palavra se renova nas nossas vidas. Às vezes a gente ouve a palavra, um versículo, e naquele momento ela não encontrou um terreno fértil no nosso coração. Mas que hoje, todos os nossos corações, Senhor, estejamos hoje com um terreno fértil, um terreno pronto para receber essa semente e que ela possa germinar, que ela possa crescer. Oh, Senhor, florescer e frutificar, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos lembrar durante o dia, que possamos ruminar essa palavra. Deus, obrigada pela vida do teu servo, pela saúde dele, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo restabelecimento de suas forças. E vai multiplicando, vai dando mais saúde, mais vida, vida com abundância para o teu servo, Senhor, para que ele possa continuar levando a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Nós gostamos mesmo de ler, nós gostamos mesmo de estudar, mas se nós não tivermos a comunhão contigo, ó Pai, a prática daquilo que lemos, estudamos, ó Pai, de nada adianta. Obrigada, Senhor, pelo despertamento, Senhor, que o Senhor tem dado, Senhor, que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai. Glorificamos o teu nome, te exaltamos, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue assim, Senhor, falando conosco, usando teus filhos, cada pessoa que pegar a palavra, Senhor, para abrir a sua boca, Senhor, seja o Senhor falando através dela.
Obrigada pela vida do teu filho, obrigada pela vida da Camila. Pastora Malha, seja com ela, Senhor, seja com todos os dirigentes do devocional. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, também vai dando saúde, vai restaurando as forças, ó Pai, e que esse dia seja um dia memorável, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós nos despedimos deste momento, Senhor, mas não da tua presença, porque ela é constante. Nós a buscamos com sede, com ânsia, Senhor, com fome, Pai, todos os momentos. Oh, glórias a ti, glória seja dada ao teu nome, louvado seja o teu nome, aleluia, aleluia, glória, glória. Oh, Deus, obrigada, Senhor, te amo, Pai, te amo. Nós chamamos, é por isso que estamos aqui, porque queremos mais do Senhor, queremos mais da tua presença conosco, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, vamos às bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Abba, as doces consolações do querido Espírito Santo e as suas consolações seja conosco hoje para todo sempre. E a igreja amada do Senhor diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês e sua família também, em nome de Jesus. Amanhã tem devocional também. Deus abençoe. Obrigada, Bruna. Obrigada, pastora Mária. Todos aí, em nome de Jesus. Devocional em homenagem às mães amanhã.